Bem, quem for julgar as moedinhas ali para o Sérgio e para a Marlene tem que ser em dólar. Bem, em primeiro lugar, é uma alegria estarmos de volta a esta casa e muito obrigado mais uma vez pelo convite que nos foi formulado. Esta casa nos traz muitas recordações, gratas recordações, desde os tempos em que nos iniciamos na doutrina. Esta casa foi palco de muitos encontros, de mocidade, de muitas palestras, de muito aprendizado, com muitos companheiros que passaram por aqui. Bem, nesta noite nós vamos fazer uma palestra estudo, um pouco diferente, para que nós possamos raciocinar juntos. Não sem antes lembrar que agora, no próximo dia 30 de junho, estaremos aí já com 23 anos que o nosso querido Chico voltou ao mundo espiritual. E dizer a ele, onde ele estiver, que ele está fazendo muita falta para todos nós. Fazendo muita falta não apenas para a doutrina, mas muita falta para o Brasil, muita falta para o mundo, porque sabemos que um espírito como Chico Xavier não vem à Terra facilmente, principalmente sabendo das dificuldades a serem enfrentadas para cumprir com o dever. O tema que nos foi proposto, Chico Xavier e os Mensageiros, é um tema vasto, amplo, de várias abordagens. Mas nós nos recordamos do livro Os Mensageiros. É o segundo livro da série de André Luiz. Primeiro, Nosso Lar, 1943. O segundo, Os Mensageiros, 1944. Ambos os livros recebidos por ele em Pedro Leopoldo no período da Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, enquanto o mundo estava se explodindo, Chico Xavier estava trabalhando no recanto tranquilo de Pedro Leopoldo, naquele ambiente maravilhoso, na Fazenda Modelo, onde ele pôde ter o recolhimento necessário, o recolhimento espiritual necessário para que os espíritos escrevessem através dele o que escreveram, através dele o próprio Allan Kardec reencarnado, que veio à Terra para dar sequência
a codificação. Neste livro, Os Mensageiros, nós temos absoluta certeza, alguns poucos talvez já tenham atinado com o seu conteúdo, principalmente com o conteúdo do capítulo 20, Defesas contra o Mal. Mas aqueles que se dedicarem a um estudo um pouco mais demorado, um pouco mais raciocinado sobre este capítulo, aliás, sobre toda a obra da codificação e sobre toda a obra mediúnica de Chico Xavier, mas aqueles que já tiveram oportunidade de refletir mais demoradamente sobre o capítulo 20, Defesas contra o Mal, deste livro, Os Mensageiros, por certo já tiveram oportunidade de modificar as suas concepções sobre a vida além da morte. Porque este capítulo, ele nos enseja, em poucas páginas, ele nos enseja inúmeras reflexões. Reflexões sobre a vida além da morte, reflexões sobre o corpo espiritual ou perispírito, reflexões sobre a continuidade da vida nas dimensões mais próximas. Toda a obra mediúnica de André Luiz orbita em torno de nosso lar. Toda a obra de André Luiz, Os Mensageiros, Missionários da Luz, orbitam em torno da cidade Nosso Lar, habitada por André Luiz. Nosso Lar, que à época, em 1943, contava com 1 milhão de habitantes. Não era, portanto, uma cidade tão grande assim. Maior que Uberaba 3 vezes. Não era uma cidade tão grande assim. Situada no umbral. Nosso Lar é uma cidade umbralina. Porque as dimensões espirituais, segundo André Luiz, elas se dividem em subdimensões. Então, no umbral nós temos o umbral grosso, que é a nossa volta, ao nosso redor. O chamado umbral médio e, finalmente, o umbral fino. Nosso lar, ela está localizada no umbral fino. Mas da cidade de Nosso Lar, fundada por distintos portugueses, desencarnados no século XVI, na cidade de Nosso Lar, organizam-se várias equipes de socorro. Aqueles que estão nas dimensões mais baixas, aqueles que estão sobre a crosta, é o nosso caso. Nós habitamos a crosta, nós somos habitantes da terra,
e socorrendo também aqueles que vivem no interior da Terra, ou seja, nas dimensões subcrostais. No livro Libertação, por exemplo, André Luiz nos fala de uma dimensão subcrostal, a dimensão das trevas. No livro Obreiros da Vida Eterna, ele chega a nos falar a respeito da dimensão do abismo, que é habitado até povoado por inteligências sub-humanas. Mas nós vamos pedir aos nossos irmãos permissão, com microfone ou sem microfone, Sérgio, não se preocupe. Nós vamos pedir aos nossos irmãos permissão para destacar aqui alguns poucos trechos deste capítulo, Defesas contra o Mal. E os nossos irmãos haverão de raciocinar conosco, haverão de pensar conosco, porque a nossa fé é raciocinada. André Luiz estava na companhia de Vicente, e ele então, na companhia de Vicente, eles descem até o núcleo existente nas proximidades da crosta, o núcleo de socorro aos habitantes da Terra e também um núcleo de socorro aos espíritos que povoavam e povoam as dimensões inferiores. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Começa por aí. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, organizações para o mal, como temos na Terra. Organizações para o mal. E são vastíssimas essas organizações, sem que necessitemos aqui citar os nomes ou as letras que as representam. Sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, verdades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra,
inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Vejamos a humanidade do mundo espiritual. A humanidade das dimensões espirituais mais próximas. Certa vez, Chico nos disse: 3/4 dos que desencarnam ficam por aqui mesmo. Aproximadamente. De cada 4, 3 permanecem orbitando em torno de nós. Nós temos uma comunidade desencarnada vizinha. Podemos dizer que temos um mundo vizinho. Chico dizia que quando ele conseguia enxergar os mais diferentes mundos, era como se ele enxergasse um círculo dentro do outro. Uma bola dentro da outra bola. Nós estamos dentro de um círculo que nos envolve. Assim como a dimensão imediata subcrostal, a dimensão das trevas, que André Luiz também visita. Porque André Luiz, em suas obras, ele realiza uma viagem no tempo. No livro Libertação, ele volta ao passado. No livro Nosso Lar, principalmente quando em Nosso Lar ele narra aquele encontro que ele vai ter com a sua mãe numa dimensão mais alta, ele nos leva ao futuro. As obras de André Luiz, elas nos possibilitam viajar no tempo da mente, no tempo em que as mentes se encontram e se organizam. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Nós achamos que o espírito, quando deixa o corpo, ele se transforma. Nós achamos que o espírito, quando desencarna, deixa de ser mal. Nós achamos que o espírito, quando sai da terra, ele se arrepende, reconhece os seus erros. Bem-aventurado aquele que se arrepende. Bem-aventurado aquele que do outro lado desperta para a verdade. Bem-aventurado aquele que reconhece que desencarnou. Porquanto em nossas sessões mediúnicas de desobsessão, nós sabemos que muitos sequer têm consciência de que deixaram a Terra, porque eles se movimentam em um cenário muito semelhante à Terra, tão semelhante que eles não conseguem perceber grandes diferenças para que comecem a pensar, comecem a refletir. Eles estavam em um castelo construído numa região espiritual próxima a uma dimensão. Agora que nós vamos realmente nos surpreender. Mas, e as armas, perguntei, acaso são utilizadas?
Porque André Luiz havia percebido naquele castelo armas nas muralhas, seteiras nas muralhas e outras armas de impacto. Aquela congregação, vamos dizer, aquele núcleo era murado como as antigas cidades, as chamadas cidades-estado. Aquela cidade, aquele castelo, era murado. André Luiz se surpreendeu quando ele viu armas. Ele observou armas. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Tudo para ele era novidade. Pelo menos ele, escrevendo através de Chico, ele incorporou bem o papel do neófito. As armas são utilizadas? Como não? Disse Alfredo pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projetis elétricos. Porque os espíritos inferiores, hordas de espíritos inferiores, tentavam invadir aquele núcleo de serviço. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Ele se apressou em esclarecer. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projetis? Ele insistiu. André Luiz insistiu. Qual o efeito? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo. Até aqui tudo bem, né? Assustam terrivelmente. Como a nossa polícia tem os cacetetes elétricos, as armas que dão choque e fazem desmaiar, até aqui tudo bem. Assustam terrivelmente e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Quer dizer, quando nós utilizamos as armas, eles percebem que nós temos uma defesa, uma possibilidade de defesa que ultrapassa a ofensiva. Eles temiam ser invadidos, porque eles estavam numa zona espiritual de grande turbulência. Seria, como exemplo, nós tentarmos, vamos dizer, levantar uma casa de assistência espírita cristã numa zona de guerra. Mais ou menos. André Luiz não ficou contente e tornou a perguntar. Mas apenas assustam? Ele queria saber, né? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou. Vejamos que Alfredo foi indo devagar. Poderiam causar a impressão de morte. Poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Olha que frase. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Se já não estamos na carne, por incrível que pareça, muitos espíritas
Muitos desencarnam, né? Não vou dizer todos. Muitos desencarnam, poucos desencarnam o pensamento. Poucos desencarnam o pensamento. Porque nós efetuamos uma leitura superficial. Efetuamos um estudo superficial. Não pensamos, não refletimos. Lemos um livro de André Luiz como se ele tivesse escrito uma novela para a TV Globo. Como se ele tivesse escrito um romance. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos também desencarnar os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Quer dizer, seus corpos espirituais são densos, são pesados e diferem muito pouco do corpo humano. Porque se nós pensarmos bem, o que é o corpo humano? O corpo humano é perispírito. O corpo humano é envoltório. O corpo humano é envoltório do espírito. Peri, em torno. Perispírito, um termo criado por Allan Kardec. Se pensarmos bem, o corpo é o nosso perispírito mais grosseiro, na atualidade. Mas quando deixarmos esse perispírito mais grosseiro, nós estaremos em uma dimensão onde a matéria é mais etérea. Porque os espíritos disseram a Kardec que a matéria existe em estados que não conhecemos. Existe em estados desconhecidos para nós. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Quem é que se recorda aqui da parábola contada por Jesus, da festa de núpcias do filho do rei? E que havia lá um penetra, porque ele não tinha a veste nupcial. E ele foi colocado para fora. E muitos haverão de perguntar, os melhores que os espíritos superiores, haverão de perguntar, onde está a caridade? Onde está a bondade? Onde está a tolerância? Haverão de perguntar. Nossos projetis, continuou Alfredo, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte. Porque a morte é uma ilusão, não é? Aqui na Terra também, não é? É uma ilusão, não é? Poderiam causar a ilusão da morte. No mundo espiritual, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Então, na verdade, o que André Luiz perguntou é o seguinte, essas armas podem matar? Alfredo, com muita delicadeza, disse, sim. Simplesmente respondeu positivamente, sim. Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade e, por vezes, de ausência. Eu me recordo do livro Bhagavad Gita, o livro sagrado dos hindus. Krishna está conversando com Arjuna.
aconteceria uma guerra. E Arjuna não queria participar da guerra. Ele era um guerreiro, mas ele não queria participar da guerra. Porque, segundo ele iria guerrear contra os seus primos, contra os seus parentes. Se ele participasse da guerra, ele iria matar seus irmãos, seus parentes. Aí Krishna pergunta para Arjuna: você vai matar quem? Você só vai despojar ele do corpo. A essência não morre, é inatingível, é imortal. A quem você vai matar? Krishna, que era um deus, para os hindus, como uma das encarnações do Cristo, alguns dizem, fala com Arjuna: quem é que você vai matar? Você não vai matar ninguém, ninguém mata ninguém. Na realidade, ninguém mata ninguém. Ninguém morre. O fenômeno é apenas de invisibilidade, ou por vez de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. Disse Alfredo. É outra coisa. A morte não existe. Ninguém, a rigor, mata quem quer que seja. Mas a responsabilidade daqueles que tiram a vida ou subtraem aquela oportunidade. Subtraem aquela oportunidade do espírito. Naquela situação, espaço-tempo em que ele se encontra. Em que ele se encontra. Então vejamos, a responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. E além dessa observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias. Então vejamos como, em poucas palavras, em poucas páginas, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Nas dimensões mais próximas, nós não sabemos como é a vida nas dimensões mais altas. Nós não temos cabeça, nós não temos cérebro para saber como é a vida nos mundos superiores, nas dimensões superiores. Como quando Kardec pergunta, nos outros mundos, o espírito também passa pelo estado de infância? Eles respondem: em todos os mundos a infância é uma transição necessária, mas não é tão estúpida quanto na Terra. Vejamos, não é tão estúpida quanto na Terra. Aliás, na Terra, do ponto de vista intelectual, já está deixando de ser estúpida, né? Porque hoje nós vemos aí crianças com 7, 8 anos brilhantes, intelectualmente brilhantes. Antigamente, não faz muito tempo, as crianças eram crianças. Eu me recordo que certa vez nos encontramos com Chico Xavier em uma feira do Livro Espírita, há muitos anos atrás. E nós estávamos conversando com o Chico ali, e o Chico dizia que a maioridade penal na Terra tinha que cair dos 18 para os 14 anos. Isso há muitos anos atrás. Hoje já estão defendendo a queda para 12 anos. Porque o Chico disse assim, a tecnologia, à época ele falava televisão, porque ainda não existia computador acessível, celular assim, a tecnologia ainda era muito limitada.
Então Chico dizia, a televisão está fazendo com que os espíritos despertem mais cedo, acordem mais cedo. Então ele defendia que a maioridade penal deveria cair, à época, para 14 anos. Aos 14, aqueles que cometessem um crime teriam que responder por ele. Não deveria ser considerado mais menor de idade. Hoje nós estamos vendo aí já algum movimento nesse sentido, inclusive para trazer a maioridade penal para os 12 de idade. Se bem que virou uma queda de braço dos políticos. Uma queda de braço dos políticos, porque sabemos que existem criminosos interessados em que os menores de idade cometam os crimes para não serem punidos ou ficarem pouco tempo detidos nas chamadas casas de recuperação, que não recuperam nada, que não recuperam absolutamente nada. Então aqui nós estamos vendo como é que essa concepção de perispírito, por exemplo, o perispírito é um corpo de matéria etérea, por isso que os espíritos chamam semimaterial, mas em relação ao nosso, como escreveu Einstein, né? Na relatividade de tudo, tudo é relativo, tudo depende da posição do observador. Então, o perispírito é um corpo perecível. E maiores esclarecimentos sobre o perispírito, André Luiz iria fazer, como fez no livro Missionários da Luz, quando ele fala sobre a reencarnação de Segismundo. Quando ele deixa claro que do outro lado, o perispírito é um corpo que envelhece e morre. O perispírito pode morrer naturalmente, ou acometido por doenças, ou então sendo até mortos. Não somos nós que estamos falando. Quem está falando é André Luiz. Se alguém quiser uma discussão, pelo adiantado da hora, convém ler os 13 volumes de André Luiz e pensar nos 13 volumes do que André Luiz nos fala aqui. Aí Vicente e André Luiz disseram calar a boca, estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Então tem uma lenda hindu da serpente do santo. Existia uma serpente que ela atacava, picava todo mundo que passava por determinado caminho. Aí um santo veio a ela e falou: olha, você não deve fazer isso, atacar as pessoas, morder as pessoas. Você não deve fazer isso não está certo, não é correto. As pessoas não podem passar por este caminho. E o santo foi embora. Depois ele voltou, quando ele voltou, a serpente estava toda quebrada, machucada, tinha recebido pauladas, pedradas, coices. Aí o santo falou: mas o que houve, minha irmã? O que houve com você, meu irmão? O senhor falou que eu não podia morder ninguém. Aí o santo disse: eu falei para você não morder ninguém, mas eu não falei para você deixar de mostrar os dentes. Então, às vezes, nós temos que mostrar os dentes. Nós temos que procurar desencarnar o pensamento e entender que a obra de André Luiz, ela deu um salto quântico. É o desdobramento da obra kardeciana. Mas o salto foi tão grande
que hoje temos muitos companheiros de doutrina que ficam perdidos e não aceitam. Porque, como diz o doutor Inácio, tem muito espírita raciocinando ainda com a cabeça do católico. Ainda pensa com a cabeça do católico. E é natural que seja assim. Por que é natural que seja assim? Porque são séculos e séculos de uma cultura contra um século e meio de uma nova cultura. E para vencer séculos e séculos de uma cultura que possuiu a nossa cabeça, nós fomos doutrinados assim durante várias existências. Não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir mudar o nosso pensamento. É por isso que tem muito espírita que ainda confunde nosso lar com o céu, nosso lar com o paraíso, e não sabe que nosso lar é simplesmente uma cidade. É uma cidade que ainda abriga espíritos numa condição melhor, mas ainda são humanos. São humanos. O perispírito ainda envelhece mais devagar. Vocês já pensaram, quem já leu Nosso Lar aqui? Por exemplo, tem uma informação de André Luiz, no livro Nosso Lar. Essa informação sempre me chamou a atenção, sempre me inculcou muito. Por que o governador de Nosso Lar estava há 114 anos como governador? A gente pensa assim, mas que ditadura? Está escrito lá. Ele estava há 114 anos como governador. Por quê? Porque nas dimensões espirituais mais altas, superiores, eles já conseguiram a longevidade relativa. Já não estão falando que aqui na Terra, a criança, por exemplo, que vai viver 130, 140 anos, já nasceu? Já estão falando que a criança que vai viver 130, 140, 150 anos, já nasceu. Agora nós ficamos lamentando, né? Ah, por que não nascemos agora, né? Não vamos ter prejuízo, porque viver tanto faz, num lugar como no outro. Viver tanto faz. Viver, viveremos sempre. Viveremos para sempre. Tanto faz. Viver 150 anos na Terra. Esse governador estava há 114 anos no poder. Vocês já fizeram alguma arguição sobre isto? Nos estudos de Nosso Lar? Já se perguntaram? Já tiveram essa coragem? Já tiveram a coragem do doutor Inácio de enfrentar esses assuntos de frente e de colocar a gente para pensar um pouquinho e com bom humor, porque essas verdades que André Luiz nos diz, se não for com um bom humor, a gente fica atarantado. E nós não queremos que ninguém saia atarantado daqui esta noite. Que nós possamos sair esta noite daqui pensando um pouco mais, para que nós não continuemos vivendo com aquela ilusão que quando desencarnarmos vamos estar livres. Livres de quê? Nós não vamos estar livres nem de nós mesmos. Nem nós mesmos nós vamos estar livres. Ainda pensava ainda há pouco, quando entrei aqui, me lembrei muito do seu Lilito. Me lembrei muito do seu Lilito. Me lembrei muito do professor Fausto de Vito.
Me lembrei muito do doutor Inácio. Me lembrei muito do Antônio Corrêa de Paiva. Me lembrei muito disso tudo. E, de repente, o seu Lilito me falou lá no banheiro. A gente, quando desencarna, não traz nenhum nome. Não traz nenhum nome. O nome é uma personalidade, né? O nome dado à persona, à pessoa. Ele diz, só trazemos as nossas obras. E nada mais nos interessa. Só as nossas obras. E a nossa consciência é implacável. Porque nós não vamos conseguir ludibriá-la. Não vamos conseguir enganá-la. Então fica aqui o convite. Vamos estudar. Vamos estudar André Luiz. Mas estudar mesmo, sem medo. Vamos perguntar como André Luiz fez. Perguntou uma vez, duas, três, quatro, até Vicente entregar o ouro. Até Vicente entregar o ouro. Lá em Missionários da Luz, Alexandre fala mais claramente. O perispírito envelhece, ele se desgasta, dependendo da alimentação, ele se desgasta mais rápido. Porque coisa também interessante, né? Nós achamos que toda reencarnação é igualzinha de Segismundo. Né? Não tem uma reencarnação igual a outra. E não tem uma desencarnação também igual a outra. Só para encerrar. Eu me recordo que quando a Igorina Cunha estava escrevendo aqueles livros dela, Cidade do Além, Imagem do Além, ela vinha, conversava com o Chico, e o Chico certa vez disse a ela assim, o espírito quando vem reencarnar é igual a cobra. Ele deixa o perispírito grosseiro e vem no perispírito mais fino. Deixa o perispírito grosseiro. E ele disse assim, e o perispírito grosseiro é enterrado num cemitério. Hoje certamente é cremado, né? Está lá no livro dela. Vocês já leram? Cidade do Além, Imagens do Além? Ou só viram as gravuras, as pinturas dela e falaram lindas, olha que beleza, olha que maravilha. Mas foi o Chico que falou. O espírito quando vem à Terra, larga igual a cobra, o perispírito grosseiro, e vem à Terra no perispírito sutil. E o perispírito grosseiro é enterrado no cemitério. Aqui, quando nós deixamos o perispírito, que é o corpo, ele é enterrado, né, ou cremado. Lá no mundo espiritual hoje, certamente, já tem métodos mais avançados, né, que nós desconhecemos. Mas devem ter métodos mais avançados, não é? Avançadíssimos, que nós desconhecemos, como o que Jesus certamente empregou quando o corpo dele desapareceu do túmulo. E ninguém sabe que fim levou. Então que Jesus nos abençoe, nos ampare, mas vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Chico, que agora, dia 30, 23 anos de mundo espiritual, o Chico me dá a impressão de uma pessoa que veio à Terra trazendo muitas pérolas preciosas, mas não pôde deixar todas. Porque Jesus falava, não atirem pérolas aos porcos. E a porcada é a gente. Muito obrigado.